A dor crônica, nossa, é algo que afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas. Mas e se uma parte fundamental do problema, e também da solução, não estiver nos analgésicos, mas em como a gente dorme? Vamos mergulhar nessa conexão. Para se ter uma ideia da escala, estamos falando de uma condição que pode afetar até metade da população adulta. É gente pra caramba. E a chave para entender tudo isso pode estar num lugar que a gente nem imagina. E se a principal causa dessa epidemia toda não for a lesão original, mas simplesmente a forma como a gente dorme? Essa é a pergunta central que vai guiar a nossa análise de hoje. Para entender isso, primeiro a gente precisa dar uma olhada na relação fundamental entre sono e dor. E já vou adiantando, é um verdadeiro ciclo vicioso. E o ponto de partida é este aqui. Cerca de 3/4 dos adultos com dor crônica também sofrem com distúrbios do sono. Esses dois problemas andam de mãos dadas, eles estão totalmente interligados. E essa imagem aqui ilustra essa dinâmica perfeitamente. Pensa numa via de mão dupla. É exatamente isso. Um sono ruim pode piorar e muito a dor. E a dor, por sua vez, acaba com o sono. Um alimenta o outro, sabe? É um ciclo que se reforça sem parar. Agora, o que é fascinante é que essa relação não é estática. Pelo contrário, ela evolui, ela se transforma ao longo da nossa vida. Essa imagem mostra bem essa jornada. A relação entre sono e dor não é a mesma na infância, na vida adulta e na terceira idade. Cada fase tem seus próprios desafios e, o mais importante, suas próprias janelas de oportunidade para intervir. Vamos começar pela primeira. Começando lá nos primeiros anos, a infância e a adolescência são um período de vulnerabilidade única, sabe? É uma janela crítica onde os padrões futuros começam a se formar. Aqui, vários fatores entram em jogo. Primeiro, os sistemas do corpo que regulam a dor ainda estão amadurecendo. Nos adolescentes, tem um atraso natural no relógio biológico deles, o que faz com que sintam sono mais tarde. Só que a escola começa cedo, né? O resultado? A maioria não dorme as 8 a 10 horas que precisa. E olha que dado importante. Estudos mostram que problemas de sono nessa fase aumentam em 20% as chances de ter dor crônica mais tarde. Aí, na vida adulta, essa relação entre sono e dor fica mais enraizada. E aquele ciclo de reforço mútuo fica cada vez mais forte. É aqui que o ciclo se fortalece de vez. A desregulação do eixo HPA, que é basicamente o nosso sistema central de resposta ao estresse, e a inflamação ganham mais peso. E ainda entram na conta os fatores de estilo de vida, como trabalhar em turnos, obesidade, além do lado psicológico, como depressão e ansiedade. Tudo isso joga lenha na fogueira. E por fim, na terceira idade, a coisa toda fica ainda mais complexa. As mudanças naturais do envelhecimento e outras doenças meio que travam esse ciclo de vez. Com o envelhecimento, acontece um declínio natural no sono profundo de ondas lentas, sabe? Aquele sono que realmente restaura. O sono fica mais picado. Soma isso a uma inflamação crônica de baixo grau, o acúmulo de outras condições como a apneia do sono e a artrite e uma capacidade natural de inibir a dor que já não funciona tão bem. Pronto. O cenário está montado para que sono e dor se reforcem de um jeito bem negativo. Ok, a gente já viu o que acontece ao longo da vida. Agora, vamos explorar rapidinho o porquê, ou seja, os mecanismos biológicos por trás dessa espiral. A ciência tem 3 modelos principais para explicar isso. Primeiro, dormir mal aumenta a vulnerabilidade e a sensibilidade à dor. Segundo, a própria dor, claro, interrompe o sono. E terceiro, existem mecanismos em comum, como a inflamação, que acabam causando os dois problemas ao mesmo tempo. Faz sentido, né? Para entender a ciência moderna da dor, é fundamental conhecer um termo: dor nociplástica. Basicamente, é a dor que vem de uma alteração no software do sistema nervoso, e não no hardware. Não tem um tecido machucado. É o sistema nervoso que passa a processar os sinais de forma exagerada. Fibromialgia é um ótimo exemplo. É como se o sistema de alarme do corpo ficasse sensível demais. Então, com tudo isso em mente, a pergunta que fica é: como a gente quebra esse ciclo? Vamos agora para a parte da análise focada em soluções e intervenções. Uma coisa bem interessante é que o distúrbio do sono não é igual para todo mundo. Ele se manifesta de formas diferentes. Na fibromialgia, por exemplo, o sono é leve, não descansa. Na osteoartrite, o problema são os despertares frequentes por causa da dor. E na enxaqueca, é curioso, o sono pode tanto ser o gatilho quanto o alívio de uma crise.
Bom, existem basicamente duas grandes vias de tratamento. De um lado, as terapias comportamentais, com destaque para TCCI, que é a primeira escolha para tratar insônia. Ela traz melhoras ótimas e duradouras no sono, mas o efeito na dor é mais modesto. Do outro lado, os medicamentos, que precisam ser usados com muito cuidado. Alguns antidepressivos podem ajudar nos dois, mas opioides, por exemplo, podem até piorar a qualidade do sono. Isso tudo nos leva à nossa conclusão. A gente pode começar a ver o sono não só como uma vítima da dor, mas como uma ferramenta poderosa de tratamento. E essa citação da pesquisa resume tudo de forma brilhante. Melhorar o sono oferece um alvo modificável promissor para prevenir e gerenciar a dor crônica ao longo da vida. É uma mudança de perspectiva muito poderosa. O que nos deixa com uma pergunta final para pensar. Será que o tratamento mais poderoso para a dor pode ser encontrado não num frasco de remédios, mas sim em nossas camas?